Como ser liberto por completo? Mais um vídeo da nossa série ensinando como você alcançar aquilo que falta na sua vida. E eu quero falar a respeito do chamado. Papel e caneta, se você puder anotar, o chamado. E começando pelo livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz: fostes chamados à liberdade. Fostes chamados à liberdade. Vou explicar como isso acontece. Você, por exemplo, está assistindo esse vídeo. Você poderia estar assistindo qualquer outra coisa. Como pessoas, por exemplo, que assistem o nosso programa, pessoas que nos acompanham, e elas poderiam estar vendo ou se distraindo com qualquer outra coisa. Mas quando Deus tem um plano na vida da pessoa, e Ele quer mudar a vida dela, Ele chama. Ele chama a pessoa à liberdade. Ele chama a pessoa à nova vida que Ele propõe a ela. Para você entender mais ou menos a esse respeito, a palavra de Deus, ela fala sobre a mulher que há 18 anos ela sofreu com o espírito dentro dela. Ela não era liberta. Ela andava encurvada, ela não conseguia se endireitar, porque havia um espírito morando dentro daquela mulher. Imagine você, as pessoas olhando para ela encurvada, que é dessa maneira que ela vivia, e cada um tirava suas conclusões. Por exemplo, talvez ela tenha um problema de coluna, talvez ela tenha sofrido um acidente, talvez alguma coisa tenha acontecido contra ela que prejudicou. Mas, na verdade, ela era uma mulher encurvada porque dentro dela, no corpo dela, havia um espírito que não deixava ela se endireitar. Então, quando a pessoa ela tem um espírito na vida dela, seja em que área for, seja o espírito do vício, seja o espírito da doença, seja o espírito da miséria, seja o espírito de perturbação. O que vai acontecer? Na vida dela vai refletir, do lado de fora, o espírito que ela possui no seu interior. E a palavra de Deus, fazendo referência a essa mulher, a palavra de Deus diz que quando Jesus a viu naquela situação, naquele estado, Jesus a chamou e disse: mulher, estás livre da sua enfermidade. Então você vê aqui o chamado que ela recebeu naquele momento, naquela hora que ela precisava da libertação. Jesus notou, percebeu que havia no corpo dela um espírito, porque ele sabe de todas as coisas. E então ele removeu do corpo daquela mulher o causador daquele problema. Mas ela foi chamada. Jesus chamou ela. Vem aqui, mulher, estás livre da tua enfermidade. E a palavra de Deus diz: impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. Quer dizer, o milagre aconteceu imediatamente. Ele impôs as mãos, o espírito que estava no corpo dela foi removido e ela ficou curada, ela ficou liberta. Entende agora como que a palavra de Deus, ela funciona? Quando Deus quer libertar uma pessoa, Ele chama. Você pode conferir isso no livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10. Jesus chamou essa mulher para ser livre dos espíritos que habitavam nela. Nós temos um outro exemplo na palavra de Deus, que foi aquele jovem, ele sofria de ataques epiléticos, o seu pai o levou até os discípulos, não puderam ajudar. Quando levou até Jesus, Jesus removeu o espírito que morava naquele jovem, dentro daquele jovem. Ele ficou livre e ele não teve mais ataques epiléticos, porque o espírito saiu, porque o espírito foi removido pelo poder e autoridade do Senhor Jesus. Nós temos um exemplo na Bíblia, eu quero mostrar, no livro de Marcos, que você pode ler também, se você quiser, no capítulo 5,
A palavra de Deus, ela fala de um homem que ele morava nos cemitérios, ele vivia no cemitério. Eu pergunto a você, é normal uma pessoa morar no cemitério? Imagine você conversando com alguém, você, oi, tudo bem, tal, conversa vai, conversa vem, você pergunta, você mora onde, hein? Ah, eu moro no cemitério, no túmulo 2 da rua 5. Você já imaginou? Você conversando com alguém e a pessoa falar para você que a casa dela é no cemitério? Primeira coisa que você vai pensar, essa pessoa é maluca, ela tem algum problema, não é? Falta alguns parafusos na cabeça dela. Mas não era o caso desse homem. A palavra de Deus diz, ao desembarcar, Jesus foi visitar uma cidade. Logo veio dos sepulcros a seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então, havia um espírito imundo que morava dentro desse homem. Controlava os pensamentos dele, controlava o coração dele, controlava o entendimento dele, o emocional dele, porque morava dentro dele. E aí, olha só o que aconteceu. A palavra de Deus, versículo seguinte, ao qual vivia nos sepulcros, quer dizer, morava nos cemitérios, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Você está vendo? Então ele morava nos cemitérios. Quem olhasse aquele homem morando no cemitério poderia dizer, ele é maluco, ele tem problema, ele tem algum problema de cabeça, mas não era o caso, era espiritual. Pior do que morar no cemitério, olha o que ele fazia. A palavra de Deus diz que ele se feria com pedras, ele ficava se cortando, igual pessoas hoje em dia que elas se cortam, não tem esse costume, inclusive, no meio dos jovens. Então ele feria-se com pedras, diz a palavra de Deus, e também ele andava nu de dia e de noite, clamando pelos montes e ferindo-se com pedras. Quer dizer, ele morava no cemitério, se feria com pedras, ficava se machucando. Além disso, andava nu, completamente nu. Quer dizer, realmente, se você olhar a descrição, você vai chegar à conclusão, um homem completamente louco. Um homem louco. Mas não era. O problema dele é que ele não era liberto. Havia um espírito imundo que morava nele, dentro dele. E quando Jesus o viu, Jesus removeu, arrancou da vida dele aquele espírito, eram vários inclusive, que estavam agindo na vida dele. Olha só o que aconteceu depois da libertação. Todo mundo ficou sabendo, porque ele era um homem conhecido na cidade. Então todo o povo veio ver o que aconteceu. A libertação que Jesus fez. A palavra de Deus diz assim, no versículo 14. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram aquele homem que era possesso de espírito, o que tivera legião de encosto, assentado, vestido em perfeito juízo. Então, depois que ele foi liberto, depois que Jesus removeu os espíritos negativos que habitavam no corpo daquele homem, o que aconteceu com ele? Quando o viram, ele estava sentado, ele estava vestido em perfeito juízo. Uma pessoa normal, completamente normal. Por isso que nós ensinamos, eu sempre ensino, não lute contra pessoas. Não lute. A sua luta é contra o mal espiritual que mora na vida das pessoas, que habita dentro das pessoas. Você tem pessoas que fazem o mal a você, você tem familiares que são viciados, são doentes, são perturbados, lhe dão trabalho. A sua luta não é contra a pessoa deles, mas sim contra o espírito que mora dentro dessas pessoas. Anotou aí o chamado. Então, Jesus libertou aquela mulher, chamou ela e a libertou. Jesus libertou esse homem, está chamando você agora à liberdade. Ele quer que você se liberte, ele quer que você seja livre e você vai ser. Crê nisso.
E esse é o nosso segundo passo, anote aí, lutar contra. Você tem que lutar contra aquilo que você não aceita na sua vida. Porque se você aceita, você vai ser escravo daquilo. Então você não vai conseguir a libertação. A palavra de Deus, ela diz no livro de Efésios, capítulo 6. Algumas pessoas dizem assim: eu não preciso lutar contra o mal, porque Jesus, ele já derrotou o mal na cruz do Calvário. Você tem toda a razão. Mas o fato de Jesus ter vencido o mal não significa que nós temos que parar de lutar ou não precisamos mais lutar. Entende? Nós temos no livro de Efésios o apóstolo Paulo ensinando sobre a luta. E nós estamos falando de uma época do apóstolo Paulo onde Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário, já tinha ressuscitado. Depois que Jesus já tinha feito tudo isso, o apóstolo Paulo escreveu assim: quanto ao mais, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Nós temos que nos revestir da armadura de Deus? Para lutar. Para que você acha que uma pessoa veste armadura? Para ir para a praia? A pessoa veste uma armadura para dar um passeio no parque? Não. A armadura significa que a pessoa vai para um combate, não é isso? Vai para uma guerra. Então ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí ele continua dizendo: porque a nossa luta, então nós temos que continuar lutando. Jesus tinha morrido, ressuscitado, mas ele disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as forças espirituais do mal. Então, a nossa luta contra o mal, ela continua. Então você tem que lutar contra o vício, você tem que lutar contra o espírito da doença, você tem que lutar contra o pecado, porque quando se fala de libertação, a gente pensa doença, vício, miséria, não é verdade? Mas o pecado é uma escravidão. Ela precisa se libertar do pecado e Jesus nos liberta do pecado, da condenação. O pecado, ele faz a pessoa também ser escrava, ela precisa se libertar. Jesus nos liberta dos nossos medos, liberta dos complexos. Tudo isso é libertação. Mas você tem que lutar contra isso. Você se lembra? Houve uma peleja no céu entre o bem e o mal. Miguel e os anjos de Deus pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Mas o dragão e os anjos também pelejaram contra os de Deus. Ele não recuou. E nessa batalha ele foi vencido, mas houve uma batalha. Então é uma batalha espiritual que nós travamos para vencer os maus pensamentos. Vem na sua mente que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você não é de Deus, que não tem jeito para você. É uma batalha espiritual que nós travamos sempre e sempre vai acontecer. Então o apóstolo Paulo, ele diz, porque a nossa luta ele é contra as forças espirituais do mal. Ou seja, a luta continua. A luta continua, a nossa luta continua. E por fim, anote aí, possuir o espírito libertador. Possuir o espírito libertador. E eu quero mostrar para você uma palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o Senhor comigo. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Pronto. Então, você atende o chamado de Deus, chamando você à liberdade. Para a liberdade nós somos chamados. Então você é livre. Depois do chamado, você vai aprender a lutar contra o mal. Lutar
contra os seus problemas. Muita gente não consegue vencer e se libertar porque ela passou a aceitar o problema como uma coisa normal. Ela passou a aceitar a doença, ela passou a aceitar o vício, ela passou a aceitar a miséria, ela passou a aceitar os complexos que ela tem, ela passou a aceitar os medos, ela passou a aceitar a escravidão do pecado, ela passou a aceitar. Então ela não consegue vencer. Mas se você lutar contra, você vence. Então o chamado, lutar contra, não pode aceitar. E por último, receber o Espírito libertador. Aonde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Se Ele está em você, você é livre. Você é livre, livre. Você é livre do pecado, você é livre dos vícios, você é livre desse mundo, você é livre de doenças. Você pode passar por lutas, todos nós passamos, claro, mas você tendo o Espírito de Deus dentro de você, você possui o Espírito libertador e você está liberto. Mais uma vez eu vou ler. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Se Ele está em você, você está livre, você está liberto. E se você não tem o Espírito de Deus, você vai receber. Eu não sei que libertação que você precisa. Eu não sei o que se passa exatamente com você. Mas eu queria te pedir um favor. Assim como você anotou o chamado, você anotou lutar contra, você anotou possuir o Espírito libertador, escreva nos comentários o que você está vivendo. Eu vou orar por você. Nós vamos ler, nós vamos pedir a Deus te dê a direção. Se você está passando por uma luta, se você quer compartilhar um momento difícil que está vivendo, dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, se inscreva no nosso canal. Da mesma maneira que você está sendo abençoado agora, você vai abençoar a vida de outras pessoas também. E não se esqueça, se você não tem ainda o Espírito de Deus, você vai receber, não se preocupe, você vai receber. Ele te chamou, então a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.